Bom, para a gente finalizar essa questão, pessoal, eu estou voltando aqui mais uma vez, usando o currículo em ação volume 1, é, mas uma parte ou outra ali do que eu falei, que é a situação de aprendizagem número 1, paisagens, mudanças e permanências. Toma aqui, ó, pegar um exercício que é essa ilustração aqui. Ele diz assim: agora considere a ilustração a seguir e responda as questões no caderno. Então a gente está vendo aqui um grupo de crianças que estão olhando uma paisagem, né? Que é tudo que os olhos delas estão alcançando. Aí ele faz algumas perguntas aqui com base no seu desenho. Vamos pensar aqui na letra C, que talvez é na letra C que ele está falando. As pessoas da ilustração estão observando uma paisagem. Pessoal, quando ele coloca nesta frase com um ponto, ele está fazendo uma afirmação e não uma indicação, não uma dúvida. Será que as crianças estão observando uma ilustração? Não, ele está afirmando. Então, isso é bastante importante, essa análise linguística, para a gente entender que o primeiro ponto já está definido. Ele está afirmando que essas pessoas estão observando uma paisagem. Ponto. Então, vamos ver qual é o questionamento que essa pergunta está fazendo. Alguns elementos dessa paisagem já foram desenhados. Então, de novo, ele passa uma segunda afirmação. Ele diz que alguns elementos dessa paisagem já estão prontos, estão ali. É o que a gente está observando. Já fazem parte da paisagem, já estão desenhados dentro da paisagem. E aí, finalmente, ele faz a pergunta: quais são eles? Tá, mas professor, o que são elementos? Eu vou dizer para quem não captou nas explicações anteriores, elemento é tudo aquilo que constitui uma paisagem. Quando eu falo constitui uma paisagem, eu quero dizer que é tudo aquilo que faz parte de uma paisagem, tá? Tudo aquilo que é cada peça de uma paisagem. Por exemplo, a gente vai observar aí olhem o que faz parte dessa paisagem aí. O que eles estão vendo, o que eles estiverem vendo e você for citando são os elementos. Então a gente consegue ver umas folhas de plantas, a gente consegue ver fios, né? Pode ser uma fiação, a gente está vendo prédios. São os elementos que a gente está vendo, né? E as próprias pessoas da paisagem naquele momento eles fazem parte deste elemento, né? Aí na letra D, ele vai falar para você, você pode constituir, né? Você pode completar com outros elementos. Então a gente poderia, se eu fizesse aí um elemento, mais elementos, poderia fazer nuvens, eu podia fazer o sol, eu posso fazer um avião passando, né? Eu posso, ainda daria para mim desenhar umas casas, por exemplo, que não é só de prédios, né? Que a cidade convive. Então daria para fazer esses elementos na minha concepção. Você pode também ter pensado em outros elementos que podemos desenhar ali. Na letra E, classifica os elementos das paisagens da ilustração, inclusive os que você desenhou, entre naturais ou sociais, mais um nome que a gente pode dar para artificial, para parte na, social, né, da parte desenhada que a gente fez, ou cultural. Então, se eu fosse pegar esses elementos, a gente, por exemplo, eu não desenhei nenhum elemento muito natural, a não ser temos o sol, podemos citar o sol, a nuvem e as plantas que já estavam lá. O que tem de paisagem elemento artificial? As, os prédios, a casa que eu ia fazer, o avião, são os elementos que a gente faria parte deles. Agora aqui, algumas perguntas muito interessantes. Todas as paisagens são iguais? Não, mesmo as paisagens artificiais, elas são diferentes, elas têm elementos diferentes. É a mesma coisa que falar que a cidade de Tu é igual Nova York, não é igual
eu falar que o estado de São Paulo é igual a Nova York, não é igual, eles podem ter elementos muito parecidos, mas sempre vai haver algum diferencial quando se a gente observar cada elemento constituído, porque vai da sua cultura, da necessidade daquele lugar, né? Vai de tamanho, de pessoas, de tipo de carros, de tipo de construções, tipos de prédios, então muda assim, elas não são iguais, né? Então isso é bastante importante a gente falar. As paisagens são importantes a gente fazer toda essa questão dessa análise que a gente consegue observar. Agora vamos aqui nessa segunda atividade que é muito interessante. No processo de observação, leitura e análise de uma paisagem, consideramos seus elementos que podem ser naturais ou sociais, ou culturais, dos mais próximos aos mais distantes. Nessa atividade, destacamos a imagem 1, 4 planos de uma paisagem na cidade de Atibaia, no estado de São Paulo. Para facilitar a leitura e análise dos seus elementos, observe a paisagem que foi registrada pela fotografia a seguir e preencha o quadro com os resultados de sua análise. Então a gente tem 4 planos em que ele foi dividido e ele quer que a gente faça a descrição desta paisagem. Então o primeiro plano é a parte natural dessa paisagem, onde a gente consegue observar aqui, ó. A gente pode citar que a gente está observando plantas, é o que a gente está observando, e um pequeno lago. Ali a gente tem um pequeno lago ali também. No segundo plano, a gente está vendo uma parte artificial, ou seja, a gente está vendo as construções, como prédios, casas, supermercados, empresas, ruas, que a gente consegue observar no segundo plano. O terceiro plano volta a ser um plano natural, que é um plano de relevações aí da parte terrestre, natural também. E o quarto plano, que são as nuvens, o céu, né, que também é um elemento natural. Então a gente consegue descrever. Mas como tem esse elemento artificial, se a gente falar com a paisagem como um todo, ela é uma paisagem artificial. Aí com essas subdivisões a gente consegue encontrar elementos. O que é um elemento natural, o que é natural e o que é artificial dentro desta paisagem que a gente observou deste ambiente. Tá? Aqui a gente vai ver mais uma aqui para a gente finalizar. Novamente, o elemento, as imagens 2 e 3. Vamos olhar aqui a imagem 2 e 3. Observem que ela é do mesmo lugar. Então, muitos exercícios vão perguntar: os elementos da imagem 2 e 3 são de lugares diferentes? Não, não são lugares diferentes. São momentos diferentes, mas é o mesmo lugar, né? É a mesma paisagem, porém é uma paisagem de períodos diferentes, né? A gente vê a imagem 2, está escrito, e é muito importante que a gente sempre leia o que está escrito embaixo das fotografias, né? Porque tem que ter uma legenda, tem que ter uma coisa escrita ali sobre o que está sendo mostrado na paisagem. Então a imagem 2, Rua São Francisco, Penápolis, em 1920, e outro na mesma rua, só que em 2019. Então a gente consegue ver uma grande transformação, né? Mesmo ali o que a gente consegue observar que é a igreja, ela muda a sua característica, ela fica mais pontiaguda, se assim a gente pode falar ali na questão da igreja. As lojas, elas parecem ser um pouca transformação, né? A sua frente parece ter mudado um pouquinho mais, mas assim a estrutura parece ter sido a mesma, né? Então a gente consegue observar que a estrutura das lojas se manteve praticamente iguais. A gente consegue ver que teve mais. O que mudou também é aquele prédio no fundo, da paisagem da parte das lojas. Não tinha aquele prédio na primeira paisagem. A fiação, obviamente, tem muito mais fiação do que tinha naquele período, né? Então a gente consegue ver essa transformação. Então a gente consegue ver algumas coisas que se mantiveram, com uma pequena mudança na estrutura, mas o prédio em si igual. E vimos também transformações, como a própria igreja.
E a questão da fiação, o prédio que apareceu e não tinha. Então é importante que a gente consiga fazer todas essas análises, esses detalhes são todos importantes para a gente ver o que transformou de um lugar para outro. No mesmo exercício ali do que a gente está pensando, a gente olha essa paisagem aqui, a imagem 4 e 5 mais uma vez, são o mesmo lugar, mas de tempos diferentes. O Lago de São Bento em 1920 em São Paulo, e o Lago São Bento em 2016. São dois ambientes muito parecidos, né? E aí a gente consegue ver que também houve uma mudança de prédios muito evidente, muitas mudanças. A gente não consegue identificar aqui nada que se manteve, né? Nada que se manteve. As ruas, os prédios é, se mudaram tudo, né? A gente consegue observar essas mudanças muito grandes, muito mais evidentes, né? Não houve aparentemente nada que se manteve da estrutura da época, né? Então, uma paisagem muito modificada de um período, de uma época para outra. Então, pessoal, espero que esse exercício tenha ajudado vocês a entender melhor na prática e como é importante essa análise e saber diferenciar uma paisagem da outra. A gente se encontra na próxima videoaula.